Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 2, As lições necessárias para a edificação da igreja. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, Habitação de Deus no Espírito. Sexta-feira, ler com oração Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, versão King James atualizada. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A maneira de Cristo edificar sua igreja. Sem dúvida, vivemos tempos difíceis para a edificação da igreja. Enfrentamos dificuldades semelhantes àquelas enfrentadas por Zorobabel durante a reconstrução do templo em Jerusalém. Contudo, é Deus quem nos encoraja e fortalece, assim como fez a seu povo naquele tempo. Leiamos o que Deus falou por meio do profeta Ageu. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 2, versículos 5b ao 9. O livro de Hebreus aplica essa passagem da seguinte forma: aquele cuja voz abalou, então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Capítulo 12, versículos 26 e 27. Esse trecho fala a respeito da vinda do Senhor. Sob a luz do capítulo 16 de Mateus, você consegue perceber o que acontecerá conosco de agora em diante? O Senhor começará a abalar cada um de nós, a fim de que Ele tenha uma casa concluída em harmonia e plenitude. Ele precisa primeiro abalar e remover de nós tudo o que pode ser abalado. Nosso egoísmo não poderá entrar no reino, ele deve ser abalado. Assim também deve acontecer com o nosso individualismo e sentimento de superioridade. Ciúme, inveja, inimizade, dissensão, facção, enfim, tudo isso deve ser abalado para que permaneçam apenas as coisas inabaláveis, pois assim é o reino que vamos receber conforme lemos. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29. Outra maneira de ilustrar a remoção de coisas abaláveis é o queimar do fogo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo nos apresenta duas categorias de materiais com que edificamos. O primeiro grupo, madeira, feno e palha, é altamente perecível ao fogo. Já o segundo grupo, ouro, prata e pedras preciosas, resiste ao queimar intenso do fogo. Versículos 12 ao 13. Não nos enganemos. Podemos até fazer muitas coisas, com muito volume, mas se não apresentarmos a Deus a edificação que Ele quer, tudo será queimado, porque Deus é fogo consumidor. Essa situação está vinculada ao que o Senhor disse no capítulo 7 de Mateus, revelando que muitos que dizem fazer muitas coisas em nome do Senhor serão rejeitados por Ele.
Mateus 7, 21 ao 23. Isso é algo muito triste. Podemos fazer muitas obras, até mesmo de pregação do Evangelho, mas se o resultado não produzir um reino inabalável, não produzir um edifício Shalom, concluído em plenitude e harmonia, nossa obra será rejeitada por Deus. Se nossa obra não produzir o que Deus quer, ou seja, a igreja edificada, tudo o que fizermos será consumido pelo fogo. Portanto, vamos atentar à maneira como edificamos. Devemos continuar pregando o Evangelho e fazendo comportagem dinâmica, trazendo material para a edificação da casa do Senhor, mas com a mesma disposição, também devemos permitir que Deus trabalhe em nós e abale tudo o que em nós deve ser abalado. Permitir que Ele queime em nós tudo o que não é ouro, prata e pedras preciosas. É assim que Deus obterá de fato uma casa harmoniosa e finalizada com todas as peças encaixadas, o edifício Shalom. É isso o que o Senhor quer. Além disso, precisamos perceber que quando Cristo disse que edificaria sua igreja, Ele falava que Ele mesmo providenciaria tudo o que fosse necessário para isso ocorrer. Mas como acontece na prática? Paulo nos revela a maneira como o Senhor edifica sua igreja. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, versão King James atualizada diz: Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. É Cristo quem edifica a igreja, mas como ele faz isso? Designando alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tudo isso para que Deus obtenha um conjunto. Em nosso meio há várias pessoas habilidosas que Deus levantou entre nós, assim como Ele levantou homens habilidosos para edificar o templo construído por Salomão. Hoje, esses homens que cooperam na edificação da casa de Deus são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres. Mas qual é o propósito de seu serviço? É receber destaque e ser elogiado? Não. O propósito desses servos é aperfeiçoar os santos de maneira geral, além de cuidar dos novos nas redes de cuidado. Uma vez aperfeiçoados, tem-se então a obra do ministério, cujo objetivo é a edificação da igreja, do corpo de Cristo, a casa de Deus. Esse é o foco de Deus. Esta é sua ocupação nesta era, a edificação do corpo de Cristo. Perceba que as 4 categorias de pessoas mencionadas acima possuem dons especiais. São homens-dons especialmente preparados para aperfeiçoar os membros do corpo de Cristo e não para substituí-los em suas funções. Ao longo da história da igreja, Satanás agiu de modo muito sutil e enganador. Logo ao final do 1º século, ele incitou os irmãos a lutar por poder e posição na igreja, surgindo daí um sistema hierárquico que sujeitava os demais irmãos. Isso danificou a função dos membros do corpo de Cristo. Dessa maneira, a edificação da igreja ficou estagnada por vários séculos. Diante disso, nossa responsabilidade é restaurar a função dos membros do corpo de Cristo da igreja. Cada irmão e cada irmã tem o direito de servir. Uma vez que nos submetamos ao trabalhar de Deus e à obra de aperfeiçoamento ministrada pelos homens-dons da igreja, todos nós poderemos servir. Que o Senhor complete sua obra em nós, a fim de que sejamos seu lugar de descanso. Jesus é o Senhor. Pergunta de hoje: como ocorre a edificação da igreja? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vender
fiel me faz andar. Mas tua glória eu ver, o mal vem derrotar.